Aqui estamos nós mais uma vez no Salão 101, acompanhados de dois novos convidados especiais, Zé Guerreiro, estudante de Direito. Boa noite a Olá, todos. Zé. E Fábio Conceição, estudante de Arquitetura e jogador de rugby. Boa noite a todos. Alta competição. Vamos discutir aqui um tema, não é especialmente fraturante, mas é interessante. O ensino em Portugal. António, olá mais uma vez, meu caro. Boa noite a todos, malta. É bom estar de volta. Acho que o que aqui nos traz é debater algumas perguntas interessantes sobre o panorama do ensino em Portugal. E lançava a primeira pergunta para o Bernardo Campos. Gostaria de saber qual é a tua opinião sobre o método de como as pessoas acabam por entrar no ensino superior. Se concordas com a forma como basicamente 3 anos da tua vida representam grande parte das vezes 50% do esforço da tua entrada, por assim dizer, no ensino superior, e depois a restante parte se cinge apenas a um momento, àquele momento. Portanto, gostava de saber a tua opinião. É para verdade, começar. isso eu acho que é feito para já porque é feito em todos os outros países e Portugal gosta de copiar o modelo. Isso não é verdade. Isso varia bastante. Tens vários tipos. Normalmente os países têm E sempre posso dizer, meus caros, que na China, por exame exemplo, nacional. na China é um exame que conta tudo. É aquele exame e pronto. Isso ainda é pior. Se naquele dia, valor, se pá, naquele dia. estás a fazer um exame da área para que te vais candidatar, também tem o seu valor que... Pronto, isto é muito verdade. discutido, portanto, gostava de saber a vossa opinião. Portanto, becas. Pá, sinceramente, acho que não devia todo ser assim. Não devia todo ser assim. Qual é que achas Eu percebo que o ensino em Portugal quer fazer com que as pessoas saibam o que é estar sob pressão, sabem que têm que passar aquele exame com uma boa nota, porque senão não entram em lado nenhum. Eu percebo isso. Mas eu acho que devia ser um processo gradual, devia ser um processo contínuo, onde tu eras avaliado e depois, conforme as tuas skills, continuas. Mas qual seria a sugestão? A minha sugestão. Poderias ser avaliado, mas o que é que queres dizer com isso? O que é que tu mudarias no sistema, acima de tudo? Tens... Eu com que os exames nacionais valessem menos por cento. Porque, Menos? Sim, Ok. acho que sim. Acho que com 18 anos não vale a pena. Porque há casos, se vires bem, de vários alunos que têm depressões e têm o stress gigantesco por causa dos exames e de certeza não estão no seu melhor para estar ali a fazer uma Certo. prova. Só uma questão, tu Define o teu propões futuro. então que seja mais percentagem para a média do secundário? Por bem disso. José Mas aí Guerreiro. como é que tu diferencias as pessoas? Estás a falar só de uma equação, que é como nós basicamente Mas é um processo contínuo. resolvemos a admissão ao ensino superior. Basicamente estás a meter muito peso na forma também como as escolas avaliam Que é os seus subjetivo, alunos. que é Podem subjetivo. simplesmente ter critérios mais baixos, Isso também é verdade. tu estás a pôr isso na equação. Público abrangado. O que é que achas, Zé Guerreiro, sobre este tema? Concorda com o Bernardo ou não? Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes, na distância. Em segundo lugar, eu acho que o método de ensino ao ensino superior é muito diferente depois do acesso ao mercado de trabalho. Porque no ensino superior nós somos, em 3 anos ou 4, no caso de Direito são 4, no caso de Gestão, por exemplo, são 3 anos, outros cursos são mais, nós somos avaliados ao longo desses anos e, portanto, não existe um exame final que tenha um processo de 50%. Mesmo havendo uma segunda fase no acesso ao ensino superior, é demasiada a importância são 50%. E acho que diminuir claramente, por exemplo, de 50% para 25% ou para 30%, acho que já daria um espaço de manobra e uma maior tranquilidade aos alunos na hora do exame. E não faz sentido. Eles estão no 10º, 11º, 12º, ter todo aquele trabalho que pode ser estragado, entre aspas, pelo momento menos concentração e de capacidade. Mas por outro lado, não sentes que se apenas for 25%, que poderá haver muitos alunos que podem estar a beneficiar pelo facto de estarem, por exemplo, protegidos por ensinos privados, ou muitas vezes, pelo contrário, estarem a ser prejudicados por estarem inseridos em meios que não são os mais propícios para se conseguir ter bons resultados e boas notas, por assim dizer. As escolas são sempre, os colégios privados e escolas públicas obedecem sempre a um modelo que é definido pelo próprio Ministério da Educação. Depois, dentro daí, obviamente, os colégios privados Tem os critérios de avaliação diferentes. podem mudar um pouco, mas o nível de exigência, pelo menos na teoria, é sempre igual. Pois, obviamente, que num colégio privado, as pessoas vão mais atrás dos alunos,
Acho que é um certo nível de desigualdade que vai ser sempre tratamento e por isso é que no colégio privado pagas, se calhar, no moderno, 500 euros é para o professor, se calhar, dedicar-se mais a ti. Numa escola pública está-se a cagar. Essa desigualdade faz parte do sistema, não podes, tipo... Mas há um problema aqui que eu acho que surge com avaliarmos a entrada, a admissão das pessoas ao ensino superior, ou dando muito menos importância ao ensino nacional, assim. Também vais basicamente, não é forçar as pessoas, mas as pessoas naturalmente vão tentar escolher as melhores escolas. Há uma questão que é, no ensino superior, teoricamente, O problema é esse. tu tens que ir Como para a é escola da sabes? tua residência. Isso para mim é um problema maior, porque na realidade, pá, as pessoas não têm uma real escolha para a escola onde devem colocar os seus filhos. E até a forma de avaliação que tu sugeres, que ia dar mais ênfase, se calhar, às melhores escolas, que preparem melhor os alunos. Eu, por exemplo, seria um posso ser fator a sincero, favor disso. tenho uma opinião completamente contrária. Eu acho que deve-se dar mais peso aos exames nacionais. Mas é a minha opinião. Eu sinceramente acho que Não podes as pessoas têm de colocar as pessoas em pé de igualdade. É verdade, a minha sincera opinião é que tu tens várias pessoas no país, todas a quentar-se para o mesmo. Sim. Para estarem em igual pé de igualdade, em igual pé de igualdade não se diz, mas para estarem em iguais circunstâncias, tu tens de garantir que elas vão ser avaliadas da mesma forma. E o que acontece é que tu tens por vezes pessoas que até podem ter, na avaliação em que é comparável, têm melhores notas, mas depois não entram e ficam atrás de outras pessoas porque foram beneficiadas por um tipo de ensino. Mas isso podes reformular o modelo todo. O que eu propunha era que, tal como tu sabes que, por exemplo, a Católica tem mais prestígio que o ISE, tu não consegues muito bem saber se realmente a Rainha Dona Leonor tem mais prestígio que a Virgílio, porque tu nunca consegues bem. Mas eu estou a As dizer o contrário. avaliações às Mas escolas não são bem feitas. Ok, mas É cara, só Isto baixo. seria mais Certo, importante. mas o que eu estou a dizer- valorizar a boa escola em Mas vez o que eu de estou a valorizar dizer aqui só neste caso é, um exame. mas tu, a boa escola é avaliada, Exatamente. quando os alunos estão a fazer o exame nacional, parte disso é que se os alunos fizerem o exame nacional e estiverem bem preparados, em princípio vão ter bons resultados. Mas acho que é só isso, devia ser avaliado Claro que obviamente, assim, claro que obviamente É um é verdade, exame, é um exame verdade que é que cobre- subjetivo. Claro É verdade, porque depois há uma depende das parte subjetiva pessoas, do claro que aluno, sim, que claro é que muito mais importante Claro. e é totalmente descredibilizada pelas faculdades, contrariamente ao que acontece cá nos outros países, por exemplo, Inglaterra, nos Estados Unidos. Pá, é muito mais Mas- normal teres entrevistas, teres uma consideração do teu currículo como Mas um acho todo, que é injusto do que seres só- prejudicado pelo meio quando tens pessoas, se calhar, com tanto ou mais Não, valor. não estamos que aqui a são falar de ser prejudicados pelo Mas meio. é, ou não. mas Vamos são lá ver uma prejudicados coisa. Quem é que tu queres que esteja nas faculdades? São as melhores pessoas ou não? Claro, Quem é que merece estar numa faculdade? claro. Pronto, tu podes eliminar a questão do meio, se calhar a pessoa não vai ter tanta facilidade em fazer coisas de caridade, em fazer tantos desportos, porque vive numa situação mais precária. Pá, ok, tudo bem, mas tu tens que ter objetivos sobre aquilo que queres. Pá, acho que o mérito é aquilo que deve ser valorizado no acesso ao ensino Olha, superior. e tal como há exames- não há outra medida. Olha, tal como há exames de acesso ao ensino superior, não achas que devia haver um exame, por exemplo, prova de definição do 6º ano, de acesso a uma secundária? E assim tu criavas secundárias com o nome. Os melhores alunos tivessem os exames do 9º ano, iam para lá. E depois já estás mais Para isso a fazer uma avaliação mais Tinha que contínua. poder haver discriminação das escolas onde tu te queres inscrever. Pá, e haver competição no Isso sistema ao longo dos público. anos constrói-se. Por mim eu adorava que isso acontecesse. Pá, que Assim estás a ter significava que mais. as pessoas podiam fazer melhores Isso escolhas. pode acontecer de um aluno que seja muito bom e que está aí para que entre numa escola muito boa, não ser minimamente possível ele ir de facto logisticamente a essa escola. Não, mas Sim, também essa os condição, pais fazem um também essa esforço. Os condição, pais pá. fazem um esforço para ele ir para essa boa escola. Os Isso pais é que sim, fazem a podem primeira. nem todos conseguir. Meu, E pode haver tu bolseiros. candidatas estão uma espécie. Claro que todos os pais querem fazer um esforço, mas podem nem todos E pode conseguir. haver Ok, mas bolseiros, eles façam, barato. não é só querer. Houve o pai que quer pôr o filho numa certa escola e que faz com que o filho, pronto, sabe que o filho é bom, compete com as outras pessoas para estar numa boa escola. Óbvio que esse pai quer já, ou a mãe quer que esse filho vá para essa escola, vai fazer o esforço. Sim, mas não significa que seja Eu também possível. digo. Isso Por Mas é exemplo, sempre Por possível. exemplo, um gênio que viva no Alentejo, como é que vem para estar para a melhor escola de Lisboa? Bolseiros. Não, isso Sei é que impossível. Pode-se candidatar a uma bolsa. Exato. Mas também vai é haver boas impossível. escolas no Alentejo. Ele pode ir para a melhor escola do Alentejo, se calhar. Ah, bem, mas continua a ser Ainda mais melhor a melhor melhor que escola de Lisboa, ou a melhor escola do Alentejo. Quase certeza. É, mas há a É bolsa. verdade. Vais Também A bolsa para as o coisas não ensino são assim superior. tão discrepantes, não é? Sabes lá tu. Não vai estar todas as pessoas Sabes burras lá, não estão sabes no lá tu. Alentejo. Claro, puto. sabes lá tu, não sabes. Pessoas burras não estão Já foste a alguma no escola Alentejo. no Alentejo? Não, Tiveste tu alguma- também Então- não, caralho. Está bem, mas estou a dizer que não sei. Tu Então, é que estás a mas dizer que se sabes. Eu tenho um amigo Eu acho que que anda em Beja e não é muito bom, pá. Isso
sério, observação de campo. Fábio, concordas que as pessoas do norte, do sul de Portugal são generalmente mais burras? Vai ser subjetivo. Do Algarve. Por acaso neste tema surge uma questão que eu gostava de fazer ao Fábio, que é uma das características do ensino superior é que tem vagas para pessoas que praticam desporto de alta competição, e eu gostava de saber qual é o teu ponto de vista, se achas que concordas com isso, se achas que faz sentido, se não faz sentido, uma vez que tu sendo um atleta de alta competição, que se achas que realmente faz sentido a existência desse tipo de vagas. É verdade, porque nós perdemos imenso tempo, dedicamos imenso tempo a um desporto, não é? E Tu treinavas quantas vezes? Só para os ouvintes? 3 vezes por semana, Ok. mais ginásio e pronto. Mais jogos, a pressão no fim de semana. Exatamente, fim de semana e testes, estudar é complicado. Por um lado, eu até acho que faça sentido, porque devido ao tempo que nós desperdiçamos e que nós pomos e dedicamos ao desporto, faz sentido. Só que, por outro lado, há pessoas que se aproveitam, podemos assim dizer, como sabem, têm um conforto do estatuto, aproveitam-se disso e depois desaparecem completamente do desporto. Usam para entrar e depois já não. Exatamente, usam para entrar e... Portanto, tu dirias que existem pessoas que se aproveitam do sistema para até ao 12º ano estarem na seleção ou algo do género. Exatamente. Não sei se tem de estar na seleção, não é? É preciso estar na seleção para ser este. Sim, sim. Ok. Portanto, estão na seleção e depois a seguir à seleção, a seguir a entrarem, porque sabiam que eventualmente não conseguiram lá chegar de outra forma, utilizam a seleção para entrar e depois. Sim, isso acontece muito e pronto, em Portugal ninguém faz nada para punir, entre aspas. Eu acho que estas pessoas vão ser punidas, mas De que forma é que se consegue fazer isso? Eu acho que o estatuto não se consegue, mas acho que por multas, porque o estatuto é um contrato que nós assinamos. Claro. Mas não achas que o estatuto é uma recompensa pelo que estás a fazer agora? É verdade, E, é uma fizeste já, recompensa. e não uma recompensa para o que venhas a fazer no futuro? Claro que não. Exato, portanto está-te a É recompensar um enquanto presente, estás a sim. ser atleta de alta competição no secundário. A partir daí... Não, acho que o ponto de vista é. Não, o ponto de vista é. Eu tenho que recompensar-te. Enquanto. Não, o ponto de vista é. Eu estou-te a dar uma bolsa porque sei que tu és uma pessoa que vai continuar em princípio a Exatamente. praticar o desporto. É isso. E eu vou dar uma bolsa porque quero que tu continues a estudar numa boa faculdade e não tenhas sido prejudicado pelo teu passado, que foi É verdade. dedicares muito tempo ao Mas olha lá, Tony, podias fazer mais contacto entre o desporto em si, a escola de desporto e as universidades, para ver Em se Portugal realmente isso não funciona muito isso bem. não funciona. Pois. Pois, então Não. estás a ver o estatuto. Muito Então, mal. Não há contacto. não há gestão, não há ajuda, tu sentes que és ajudado de maneira diferente. Não, isso não. Eu tenho uma opinião sobre esta questão que é contrária à tua, Fábio. Sério? Porquê? Por Tirando exemplo, nos Estados a- Unidos eu acho que faça as fases sentido de- porque as faculdades competem com equipas próprias em desporto. Sim, eu percebo isso. Epá, Exato. Em Portugal, o que estás basicamente a fazer na prática é dar-se uma vantagem a alguém para ter um acesso mais rápido ao ensino superior. Pá, que é algo que não tem a ver absolutamente nada com o desporto em si. Pá, tudo Mas bem. eles Só estão pelo facto de nós praticando. somos amadores, não é? Mas eles- Não, mesmo que sejas Eu profissional, acho que o facto. o valor que tu querias é para o desporto em si. Tipo, Mas tu tu estás podes continuar sempre a seguir o Mas estás a desporto. criar valor para o desporto nacional, acho que é mais por aí. Tipo, tu estás Sim, a mas eu representar acho a tua nação. São pessoas que representam o país, Mas mas são coisas que não devem. pá. Mas porquê é que têm que estar interligadas? Qual é que é Porque a nação quer dar Tu um não bónus dás- a uma tu não pagas pessoa menos que impostos dedicou por o ser- seu tempo por para o seres país. atleta de alta competição, por exemplo. Qual é que é o fator discriminatório aqui? Não, é que uma Sim, pessoa que dedica o tempo ao o teu país, até Exatamente. provas de alta exigência a nível de competição, muitas vezes até no estrangeiro, representa o teu país, acho que por isso mesmo. O facto de ser amador, se calhar tem que ter alguma. Sim. Para ter alguma influência, porque realmente em muitos esportes as pessoas fazem isso sem serem profissionais. E acho que é preciso dar mérito. É preciso dar mérito às pessoas. Acho eu que perdem muitas vezes semanas, vão para a Rússia, vão para a China, vão para não sei Sim, para mas onde. dás enquanto estão Perdem no aulas secundário. e depois obviamente que essas pessoas não vão poder ter em princípio o mesmo tipo de desempenho escolar que uma pessoa que está lá. Óbvio, mas ninguém disse que o objetivo de toda a gente é ir para a faculdade para este curso X com grande média, pá. Acho que tem que haver uma separação também as pessoas fazem as suas escolhas. Não é? Mas Estamos aqui possivelmente também. Mas Imagina tu agora um cromo, queres dar vagas a todos, um agora o que cromo- queres fazer? imagina um cromo Estás a ver casos que não é muito pessoais. inteligente, Certo. mas sempre quis estudar na sua vida e quer ir para o curso X. O gajo vai ter menos uma vaga, possivelmente não vai entrar.
em prol de uma pessoa que simplesmente fez um desporto e se calhar em termos Então, e credenciais uma está pessoa que completamente teve a abaixo. dedicar o seu tempo à nação vai Mas o que ser é que isso interessa para o prejudicada. curso que essa pessoa vai tirar? Exato. Para o curso em questão. Isso é que é o problema. Tu podes estar a sacrificar o teu tempo por uma coisa que não é relacionada com o curso em questão que tu vais a tirar. Não, mas o que eu estou a dizer é, achas que faz sentido uma pessoa que dedicou o tempo que dedicou durante o ensino secundário à nação e ao desporto estar a ser comparado com uma pessoa, portanto, do mesmo saco, que uma pessoa que teve 24 ou 24 horas a estudar para os testes? Eu, pelo menos, Pá, é o que eu acho. sempre Tipo, acho que não mais faz respeito sentido. para alguém que representou o meu país no Claro. desporto. Acho que é aqui uma questão. Mas isso em si é a recompensa em parte. Mas a Não pessoa... tem que haver uma recompensa numa área completamente não relacionada. É pá, então, mas tu queres que uma pessoa represente bem a nação e ao mesmo tempo ainda consiga competir? Pá, é possível. É possível, mas é muito difícil. Pá. Pá, é um bocado injusto, acho eu, a meu ver. É um Mas bocado injusto. porquê é que toda a gente tem que tirar o curso superior? Porquê é que toda a gente Mas não tem, mas e se quiser Mas o tirar? estatuto que é conferido a um atleta, o que é que lhe permite? Não é o passaporte que permite entrar na faculdade. Permite-lhe que... Eu nunca percebi muito bem isso. Entrada no. Existem no X ensino vagas, superior. não é? X vagas por faculdade para cada curso, não é? E depois eles competem Isso. entre eles, acho E eu. aumenta a média. Também aumenta a média? Aumenta. Não sabia. Então não é uma competição interna entre Achava que era- não, acho que é uma estatutos. competição interna. É eles. Eu tenho a Sim. noção que é uma competição interna, que é tu competes com as pessoas de alta competição Também. nas vagas, por exemplo, Sim, para a mas Católica, para a faz Nova, para a Católica, mas para a sentido, ITT, para a Nova, todos para o... ficam mais na mesma. Desculpa. Se vais subir a média a todos, Não, faz não, sentido. não, Se não. Eles competem competem- todos entre si. Sim, Só também a sim, média a é todos verdade. ficam iguais. Sim, isso é verdade. Eu acho que é só mesmo... Eu acho que é vagas. Eu acho que é vagas. Mas claro que ficas Se com a quer também há possibilidade de ter uma média vagas menor. Mas, ó, Rodrigo, tu não sabes se há vagas especiais para alunos. Não, isso há Então, mesmo. pronto, não estás a competir com os que... Não, o que ele está a dizer é que não devia haver essas vagas. Ele está a dizer que não devia haver É essas uma vagas. forma indireta de estás a incrementar o desporto de Alta competição? alta competição às pessoas mais novas. Também, Pá. eu concordo, E acho que pá. também, nós na cidade em que vivemos e mesmo em Portugal, tens imensos miúdos que sofrem de obesidade e não fazem desporto, têm esses problemas crónicos. Meu. E isso é uma forma de tu dizeres, faz desporto, dedica-te a essa causa e se O que vocês conseguires acham atingir da- aquele objetivo, faz isso. E tu vês N pessoas que conseguem compatibilizar desde cedo, e não é somente na faculdade, já é muito antes o desporto de alta competição com desempenhos Por exemplo, escolares há uma fantásticos. pergunta que eu gostava de fazer ao Fábio: é quão importante bom. achas que foi o desporto em termos de resultados escolares? Por exemplo, eu também pratiquei desporto, o Rasco Rodrigo também. Eu pratiquei desporto durante 10 anos, para quem não sabe. É verdade, mas eu pratiquei mesmo. Eu considero alta competição, mas... Ping-pong não é um desporto, Ping-pong pá. O que é que estás a ténis de falar? mesa, foram 10 anos todos os dias, treinava todos os dias e ginásio, portanto eu considero... Pronto, Todos os dias ali a bater bolas. Qualquer das sem parar. maneiras, não só estou a dizer, qualquer das maneiras, eu posso falar da minha casa, depois pergunto ao Fábio. No meu caso eu sinto que aprendi a organizar o meu tempo, acima de tudo. Não, é impossível tu... aliás, o tempo que tu tens, quando tu não estás... Eu agora já não tenho tanto tempo para praticar desporto. Mas não vamos estar aqui a dizer Deixa-me que só- por deixa- fazermos pronto, desporto aquilo que eu estou a dizer- secundário, não conseguimos estudar. pelo amor de Não, Deus. aquilo que eu estou a dizer é que Isso é faculdade. ajuda a tu organizares o teu tempo É isso. Então, e ao mesmo tempo a concentração, porque tu tens de estar completamente então, focado estás a dizer que naquela eles até hora. têm uma certa vantagem na Não tem uma faculdade. vantagem, porque tu tens mais tempo. A questão é Estás que a- eu tenho... Não, mas estás a dizer que quando eles entrarem para a faculdade, esteja à vontade em situação em de vantagem. princípio, Passas é a minha de uma opinião, em situação de princípio sim. desvantagem, Em mas princípio sim. Eu acho que a mim, mas não só... Mas assim estás a duplificar o prémio, estás a facilitar a entrada e estás a dar vantagens mal entre... Não, porque em princípio tu depois, quando... o princípio é, tu vais entrar na faculdade... o Pessoas já têm mais concentração. O princípio será, tu vais entrar na faculdade, mas que vais continuar a praticar o desporto. Se continuares, não vais ter vantagem Já nenhuma. viste que o Estado Não, apoia exatamente o Não é oposto. esse o princípio. Ou tirar É uma questão de acesso aqui. Educação física que já não conta para a média. Acho que vai voltar a contar ou não? Acho que devia Vai voltar, Acho que voltar a contar. Vai voltar a contar. Mas qual foi a ideia por trás disso? Eu nunca percebi. Tipo, qual Os que era o coitados objetivo? dos que ficaram agora nestes 2 anos. ou lá o que é que O desporto é necessário, pá. O desporto é completamente necessário. Isso também. E mesmo para desenvolver trabalho de equipa, pá. Que é uma coisa Acho que o muitos dos intuito na miúdos não têm. altura, acho que o intuito na altura, a meu ver também não faz sentido, porque aliás existem cursos superiores na área de desporto, como é a Faculdade de Universidade Humana ou mesmo a Lusófona também tem cursos desses. Portanto, acho que não faz qualquer tipo de sentido, mas acho que a ideia na altura foi que havia muitas queixas de pessoas que eram prejudicadas São as raparigas. severamente a média de entrada assim superior. Não são pessoas, são gajos. São os gajos e os gordos. puto. Sim. Não é verdade, não é? Eu Pá, acho também, que- também, eu acho também, que mas tu não fazes. só, mas Mas isso... Mas eram prejudicadas porque tu também não podes ser prejudicado numa outra cadeira. a questão é que quando tu estás a avaliar, quando tu vais para o ensino superior, o que tu estás a testar são capacidades, não digo interpersonais, mas Sim. capacidades Não motoras. não motoras, Sim, exatamente, mentais, é essa a já, palavra que me faltava, não motoras, intelectuais. E a questão é que a educação física é uma capacidade que
é intrínseca a cada uma das pessoas. Portanto, tu não consegues melhorar. Não é. Claro que verdade, tu consegues melhorar. Não consegues melhorar. O teu Todos trabalho de equipa, pá. Não, mas tu não consegues melhorar de um dia para o outro a tua capacidade de fazer educação física. Então, caralho, não melhoras ao longo dos dias. Mas Não precisas estar em casa no início da cadeira não é de um física dia que para o outro. Ou não podes estudar dia antes para educação física. Eu concordo que faça parte. Agora, eu também percebo o ponto de vista inicial. O ponto de vista foi este, é isso que eu estou a dizer. Acho que o ponto de vista para o facto de eles terem retirado foi exatamente este de acho que estamos a se calhar prejudicar determinadas pessoas. Agora, ao mesmo tempo, eu acho Mas que a não faz capacidade sentido. de trabalho Sim. de uma pessoa também depende um bocado da capacidade física. Claro que sim. Estamos a falar de contar para a média. Eu não Estamos sei a falar de já, contar basta. para a entrada de uma faculdade. O que eu É fazia? diferente. Mas se calhar houve pessoas que foram média prejudicadas conta ao para ponto de não entrar entrarem na na faculdade. Ok, mas é uma indiretamente estás a parcela. dizer uma coisa. Mas é uma parcela muito mais diminuta do todo. Eu acho que a educação física tem o valor equiparente a outras disciplinas, caralho. Pode ter uma produção equivalente. Tinhas dois tipos de pessoas em educação física. Aquelas pessoas que não tinham jeito para um desporto, É. mas tentavam fazer as coisas, corriam atrás de ti, sei lá, tentavam participar no jogo mesmo não sabendo jogar. Depois tinhas aquelas pessoas que se punham um canto, ficavam ali sem Mas fazer do nada. ponto de vista fair, tu vais estar a avaliar uma pessoa porque ela sabe fazer a coisa ou porque é esforçada. Tu estás a avaliar. Porque é esforçado. Mas quando fazes um teste, fazer a exatamente. Mas também não estamos a falar de rocket science, Se tu fazes um teste, Toda a gente consegue fazer A gente consegue fazer uma camalhota e Exato, um toda a gente consegue. não é assim, não é bem assim. Não é assim, é muito difícil. Quem é que não se lembra, do nosso caro amigo Francisco Laranja a tentar fazer uma camalhota? Mas ele Estava-se a cagar. Ele está-se esforçado Mas o a fazer esforço é camalhota. premiado. O esforço é premiado. Mas também tem Vou-te que apresentar contar, um meu. projeto Então, na tua empresa. Posso dar este exemplo? Também E tu há, vais- também há nisso. muitas pessoas dedicadas a matemática que isso por mais mesmo. se esforcem Isso numa equação não Exatamente. conseguem resolvê-la. E não têm vindo por isso. Não têm vindo por isso. Não é assim tão simples. Tem que saber fazer coisas, se não conseguir, Tem que saber fazer coisa, porque também tens de dar mérito às pessoas. Não Claro podes que só sim. fazer aulas de apoio aos mais. Então calma, tu és um gajo em matemática, tem problemas, tem problemas com comparação e tudo mais. Está-se a esforçar, bué, tenta fazer tudo. Chega ao exame, não Mas consegues, como é que vem tu tu. avalias essa merda? Tu Para, consegues logo ver se mostra trabalhos de casa, está lá sempre a tentar e não sei o quê. É por Diz-me uma isso que coisa. matemática vale 50% e a educação física é só uma cadeira do secundário. Mas o que eu estou a dizer é que é necessário. Mas fazer essa conta ao cadeira. mesmo para a tua média final. Mas depois tens o exame de matemática. Tá bem, conta mas 50%. matemática se tu quiseres, podia ser português ou podia ser. Depende da Está bem, mas não vais fazer um isso é- exame de educação física. pá. Isso é a parte para variável. entrar nos cursos de físicos tem Mas pode contar tanto com matemática, é isso que eu estou a dizer. Esta questão é um fediver, pá. Então vamos agora partir. Vamos agora. Vamos partir. Zé, introduz tu a nova questão para tu. Eu tenho aqui uma questão. Deixa-os introduzir a próxima. Eu tenho aqui uma nova questão. Peraí, Queres? deixa-me Deixa-me pôr aqui. coloca Deixa eu pôr aqui os pratos na mesa. Pá, no dia estava a falar com o meu vizinho, um gajo. Qual deles? Rogério ou. Não, Vai, não, não não. interessa. Rogério Não interessa? Rogério Não Foste. Não interessa, não interessa. Pá, era um. Sim, já com uma certa idade que criticou muito o nosso método de ensino superior, que é muito destinado. Pá, nós somos um país onde o doutoramento e o Joaquim, já sei. as formações tipo, são muito mais. Tipo, É básico. são sobrevalorizadas em Portugal, somos o país dos doutores. Mas temos uma formação que é muito pouco prática no ensino superior. Eu Isso é verdade. corroboro um pouco a opinião do. Bom tema, José, bom tema. Gostaria de disseminar aqui este tema. Vamos começar aqui pelo João Bernardo. João Bernardo. Na tua área de sociologia. A minha área é muito pouco prática também. Mas eu acho que Já isso é geral. por si Mas só. então, todos concordamos com isso? Isso depende, porque há cursos e Pessoalmente cursos. concordo. Há cursos e cursos. Por exemplo, há cursos, por exemplo, o curso do Fábio, que é arquitetura, é prático. Não é? Muito mais prático do que Isso depende, acho eu. Mas o curso de economia, pá, Pá, falando por Muito nós, pouco exato, falando, muito pouco. falando por mim, que eu tiro um curso de gestão, pá, eu diria que acima de todos dão-te as bases. Mas é assim, eu também vou dizer uma coisa, acho que há cursos e cursos. Por exemplo, o meu curso, que foi de gestão, que eu tirei a licenciatura em gestão, deu-me as bases para eu saber pensar. Isso é verdade, tu nas empresas não vais fazer uma coisa, não vais fazer isto, nem vais fazer aquilo. Vais fazer algo, tu vais aprender coisas que te vão permitir fazer determinadas coisas. Aprendeste uma série de modelos, não aprendeste a pensar. Isso, Pensar já sabias. Isso, ok, sem dúvida. Mas isso são Porque modelos eles que te permitem metem pensar. Eles metem. Não, são modelos que permitem perceber como é que as coisas se interligam. Aquilo que tu aprendes não É isso. não te dá nada essa capacidade É. para agir no mundo É real quando tu tens das modelos empresas. macroeconómicos, o que é que estás a perceber? Estás a perceber como é que as coisas interligam umas com as outras. Modelos macroeconómicos estás a aprender teoria, não tem nada a ver com o que tu vais fazer numa Estás a empresa. decorar, Não, tens mas, que pensar. mas depois, se tu estiveres a trabalhar, por exemplo, Nem estás a trabalhar, aquilo por exemplo, numa área em que tens de perceber como é que a parte macroeconómica funciona para dar um determinado. Para dar uma tua opinião sobre determinada coisa. Tu tens de Porque perceber isso é como é só um analista que faz opiniões, é a única coisa que me consigo Mas tens de lembrar. perceber isso, como é que funcionam as coisas. Mas para tu centralizares todo o ensino, a parte teórica, pá, estás a reduzir imensas utilizações práticas
Eu só O curso digo, vai eu ter- só acho que há determinados A grande cursos, maioria há determinados das cursos que é pessoas complicado tu vai- dares essa parte prática. Pá, e É difícil, porquê? Porque tu tens tantas saídas profissionais, tu não podes estar a dar a parte prática que o gajo vai fazer em contabilidade no Jerónimo Martins, o gajo vai estar a trabalhar em marketing tu achas na bem fazer- L'Oréal, Não, todos vão fazer coisas Achas bem diferentes. fazeres Claro uma que sim, licenciatura em Economia e Gestão e não teres um estágio obrigatório? Isto é Pá, ridículo, isso, pá. pá, isso, há países em que é obrigatório. Há Mas países que é em Portugal obrigatório. não é assim, pá. Isto tem que mudar, mano. Tu não tens um estágio obrigatório. Mas depois também Mesmo em levanta- direitos, é. Não achas que devias ter Mas depois um também estágio? levanta questões que são Pá, as seguintes, que é... Tens de ter um estágio. Pá, depende, depois ia levantar muitas questões, que é que tipo de estágio... Só uma coisa para teres É, alguma experiência Não sei se profissional. consegues garantir que há estágios Exato, para não toda a consegues gente. garantir que estágios de qualidade para todos. Toda a gente. Isso é verdade. Se quer para toda a gente, Depois não até é- que ponto- não é de qualidade, é se quer Até que para ponto toda é que vais estar a dar obrigar uma pessoa a fazer um estágio quando se calhar nem sequer tem selo de qualidade? Tipo, pá... Agora, na Nova, por exemplo, eles obrigam-te como requisito para acabares o curso que ele tenhas uma experiência tipo fora da faculdade. Pode-te constituir um estágio numa sala de advogados ou numa empresa, ou por exemplo, a experiência de voluntariado no estrangeiro, ou um comprovativo que tipo, tiveste durante um ano a exercer uma atividade e depois isso é submetido a uma apreciação uma avaliação do professor, de se é válido ou não. E pá, isso é positivo. Acho que ninguém deveria acabar o curso, independentemente de ser 3 ou 4 anos, ou de engenharia também concordo. 5 anos ou 6, pá, sem ter uma formação numa empresa, Mas um agora contacto com o colocas-me mercado de uma trabalho Sem real. dúvida. Mas agora colocas uma questão. Eu não- Porquê que tu estás a meter um estágio profissional e um voluntariado em África no mesmo saco? Não, isso é só o critério específico. Pronto, estou a fazer da- uma pergunta, porque ele falou em estágio e falou em coisa. Eu quero perceber. Não, mas também quando tiras um curso, tiras muitas cadeiras diferentes e valem todas o mesmo. É a mesma Não, mas coisa. porquê que estás a Fazem comparar? todas as partes do conjunto de skills e de conhecimentos que tu tens de ter. Estás a valorizar Depois aí, é no tirar caso um curso. do tens uma experiência Não tem que de ser voluntariado, tu és um gajo tipo, consegue tipo, olhar para o mundo à volta, tipo, consegue socializar tipo, com outras realidades, Sem dúvida. consegue Consegues. contactar com Mas outras precisaste fazer um campo de pessoas. férias ali para o Monsanto. Podes parcel. Tem que ser lá, Tem que ser experiências socialmente relevantes, Não, meu. aquilo Não também. é isto fazer um churrasco para o Monsanto. Puto, ainda leva a porrada dos gajos do direito, meu. Foda-se. Não, aquilo que eu só estou a dizer é que em termos de, agora vou em picar termos de aqui um- comparação, comparares um estágio profissional com um voluntariado, também que é internacional, estás lá fora e tens tipo um contacto diferente, pronto, aquilo tudo mais. Só estou a dizer que em termos daquilo que fazes em si, não vai diferir muito É muito menos daquilo que relevante, fazes, pá. cara, no campo de férias. Claro que obviamente tens o impacto todo, vives sozinho e tens essas coisas. todas. Tony, mas que confiança é que tens num gajo como eu e o Gordo que fizeram licenciatura sem nenhum estágio profissional, sem. Pô, eu estou neste momento a fazer um estágio. Mas pronto, Financiado pelo governo. mas confiança que ele se vai Mas deixa-me lá, adaptar. o que é que me diz? Isso é outra coisa. Eu, enquanto recrutador, quero saber se sabes as coisas. Eu prefiro avaliar no momento, tu estás agora no papel, pá, e ainda por cima em Portugal, que é um país onde o fator C está toda a hora tipo, em todo o lado. Tu estagiares, numa empresa na Deloitte ou na KPMG ou não sei o quê, pá, isso toda a gente consegue hoje em dia. Tipo, aliás, são poucos os currículos que não têm um estágio não sei onde. Portanto, eu Mas acho que o que depois do realmente curso- interessa não é se tu tens um estágio aqui ou ali, é se tu chegares à entrevista. Pá, obviamente por ser filtrado te requer algumas coisas, eventualmente se calhar ter um estágio. Mas é chegares à entrevista e saberes, meu, é isso mais qualquer outra coisa. E acho que, aliás, acho muito mal no nosso método tu estares a avaliar pessoas por rótulos, porque se calhar tem um 17, ou um 18, ou um 16, pá, chega ao momento e é um Eusébiozinho, pá, vamos ser sinceros, não sabe É nada. verdade, é verdade. Mas é vizinho aqui da nossa. Verdade, pá, é Nossa verdade. literatura. Porquê? Porque não há requisito, não há formas de tu seres avaliado Mas isso é um fora do curso. Mas isso é um problema que não é da faculdade, muitas vezes, é das próprias empresas. Das É o empresas. sim, é o facto das empresas muitas vezes não ter uma estrutura suficientemente sólida para conseguirem entrevistar mais pessoas de maneira a que aqueles que têm notas mais baixas consigam ir lá também mostrar aquilo que valem. Porque se calhar não nos é economicamente. Não é viável fazer esse tipo de Exato. escrutínio. Não vale a pena. A calhar diferença as de pessoas é que- qualidade entre um e o outro Não é fácil. Mas a questão é que tu como é que tu avalias a qualidade? Só porque tem um 17 e um tem 14? Sim, mas quando normalmente. Na realidade não há grande avaliação Normalmente de se eles qualidade não estão nas- assim nas então entrevistas. trabalho, é porque o trabalho não é assim tão importante. Mas nas entrevistas Para sabe. si, Diz-me lá há- qual é que é a tua entrevistas. preparação para uma entrevista, não é? Exato. Por exemplo, se tivesse uma Perceberes entrevista... o historial do banco ou Não, vou dar este da exemplo. empresa Uma para- entrevista... Deixa-me Ok, fazer uma diz, pergunta. diz. O que tu fazes numa entrevista normalmente é preparação para aquilo que já sabes que eles te vão perguntar. Tu estás basicamente a responder quase a um teste, não é? Nem, É não, o- nem sempre. Pá, e Há- depois há fazes a sempre tua- 30 a 40%. Escreves antes a tua motivation, não sei o Há quê. sempre 30 ou 40%. Sabes as Há sempre respostas 30 ou que 40% das entrevistas que tu não consegues ditar. Se for uma boa entrevista, que é o caso de casos práticos, que é o que acontece.
Mas o que estás a fazer, agora vou falar mais da minha área. Mas isso também Mas quando estás a fazer, dá deixa... para treinar isso, Vamos casos pouco- práticos, Claro que dá, claro que já dá. sabes que vai haver um caso prático. Claro que dá, mas toda a normalmente. gente se pode preparar. Mas depois a questão, os bons vão saber fazer sob pressão e vão saber analisar aquilo que os outros não conseguem. E fazer as perguntas certas. E para tal, tu para estás preparado tens de saber o que estás a fazer. E portanto, uma pessoa que se calhar decorou tudo, teve 18, decorou imensas coisas, é muito bom, Mas tudo bem, sabe tudo, estás chega a lá e não aplicar o sabe. mesmo princípio que aplicaste há bocado. Chega lá e provavelmente sabe. Não, porque Isso decorou as são perguntas. tudo no Tu mesmo não teste de sabes. avaliação. Há uma coisa diferente, que é, Mesmo tu tens teste de exames, teste. olhas para os exames e vês como é que os exames estão feitos. Sabes que os exames, por regra, por exemplo, há muita gente que isso acontece em todas as faculdades, tem exames passados, sabem que as perguntas são muito semelhantes, tu praticas as perguntas, sabes como é que eles vão te perguntar as coisas. Isso é decorar, Isso é não viciado. ensinar. Isso é Exatamente, que é o exatamente. grande Portanto, problema quando do se nosso vão- ensino superior é isso. Portanto, quando te colocam numa entrevista determinado tipo de perguntas de uma determinada forma, com casos e não sei o quê, tu não consegues decorar. Se decorares não sabes. Vais ter de chegar lá, António, eu perceber... Isso é completamente falso porque tu já sabes o tipo de perguntas. Mas Nem diz- sempre, pá. Diz-me com completa honestidade, tu antes das entrevistas que fizeste, não foste pesquisar casos práticos de Claro que entrevistas? fui, mas quando É a perguntaram... mesma coisa, Mas pá. quando perguntaram, É exatamente mas quando a mesma perguntaram, coisa. eles podiam Não perguntar quer dizer que vais ser um trabalhador Eles, necessariamente melhor por mas eles causa podiam disso. perguntar tudo o que Andaste a eles pesquisar, quisessem andaste sobre a procurar. mercados. Eu fiz entrevistas sobre o que quisessem. E eu podia, eu não sei Teoria de tudo. mercados é ir ver modelos e ir ver teoria. Não, atualidade e perguntarem coisas sobre tipo, o que é que está a passar aqui com aqui. Isso é saber as notícias. Pronto. É assim que está a passar? Então, mas Isso é aí algo está- que não tu estudas. Mas tu É tens- só Estudas, estudas. claro, já sabes que eles vão perguntar sobre notícias atuais. Mas pode Pronto, perguntar o que eles tem que quiserem. haver um sistema, meu. Claro. Mas não vais dizer que o Por sistema exemplo, em direito. das Em direito, como é empresas que é eles não melhor. fazem casos práticos eventualmente? Não sei, digo eu. Não, pá. Não fazem? Eu acho que deviam fazer, por exemplo. Pá, é aí que tu percebes o direito. Um caso prático, tu pões em prática é aquilo que tu sabes da teoria. O gajo que é bom sabe resolver o caso. O gajo que é uma merda e que tem tudo decorado, sabe dizer lá umas merdas, mas não sabe interpretar as coisas. Mas isso é o problema do ensino. que achas? pá. É focar-te no tu decorares só e tu não aprenderes. Tu não aprendes as coisas. Tu decoras a ir a entrevistas, tu decoras para passar os testes, tu decoras para tudo. Só também devias realmente Deixa-me aprender a pensar sobre gostava de ouvir a opinião isso. do Zé, como é que é em direito, por acaso tenho essa. Entender? Olha, sou minha irmã teve. Por acaso teve agora uma entrevista. Pá, Caso do Bruno. Diz. pá, puto, sei lá, teve uma entrevista de 2 horas, esteve a falar com a gaja dos recursos humanos. Não sei o tipo de perguntas que eles lhe fizeram. Podem submeter uma Mas outra tem pergunta. caso prático, Uma não? outra pergunta. Não tem. Não é como isto que chegas ali, tipo, resolve-me isto. É uma coisa mais teórica, de abordagem, ver como é que tu te relacionas. Porque muito em direito é a forma, não é como tu resolves É a mais questão, prático. como é que tu te Está mais relacionas bem com as feito. pessoas, com os clientes. E arquitetura, Fábio? Por acaso tenho curiosidade. Eu não faço a mínima ideia como é que funciona o mercado de arquitetura, por acaso. Em arquitetura também não há muito que eu possa dizer, porque não Não é. vais fazer uma maquete tipo. Não, o que eu estou a dizer é Maquete lá, como é que funciona? Por acaso, Não há- Maquete ao vivo. Não é como os outros cursos. eu gostava de perceber como é que uma é. fórmula. Não, estou a perguntar como é que é em termos de mercado de trabalho. Tipo, tens tipo grandes escritórios de arquitetos que contratam, como é que funciona? Sim, Por acaso, não gostava de tens. saber. Eu também não sei muito sobre isso, né? Não está aqui a falar de uma coisa que não sei muito. Mas sim, começas a trabalhar em ateliês, mas. Ok. basicamente Pá, e pronto, e deve só- ser- Também podes ser freelancer ou não? Eles não és bem remunerado, mas tu queres a experiência Claro. do trabalho. Mas mostras o que é o teu portfólio. em princípio. Sim, mas o portfólio, sim. Yeah. Com tudo o que fizeste na. Portanto, aí na nesse faculdade. caso É é muito mais diferente. prático do Mais que prático. uma Lá está. entrevista de E aí, gestão. e aí avaliam Muito tudo mais. o teu Ou da percurso investment bank, durante a tua. Exatamente, percurso. sim. Nesse caso aí até é mais rewarding. Consideras que o teu curso ensina-te mais a decorar as coisas? Ah, ou realmente a nada a pensar ver. nelas? Completamente e a fazer. oposto. É muito mais prático, por isso. E talvez seja A natureza do próprio capaz de ser os curso, assim, exemplos não mais ligo. Mas práticos. isso difere de ensino. curso para curso, epá, é complicado, eu percebo. Mas eu acho que um curso de gestão não curso tem a não- obrigação de ser teórico, pá. Pois não tenho Acho obrigação que nenhuma. devia ter o contrário. Devias procurar ensinar o mais possível sobre situações reais Sei. que as pessoas já passaram e já encontraram. Eu percebo o teu Lidam ponto. com as variáveis Percebo reais o e teu não com ponto. variáveis hipotéticas. Tudo bem que nós sabemos que o mercado livre é a melhor forma de distribuir recursos, é mais eficiente. E podemos saber bué sobre essa merda. Mas também Pá, eu temos que percebo o olhar teu para ponto, para eu percebo o teu realidade, ponto, mas não eu é? acho que o que eles estão a tentar fazer é, eles querem que tu saibas primeiro, ponto 1, sabes pensar, ponto Mas 2, não vais ponto dois, depois de ponto 12 anos a dois, aprender. ponto 2, acho que primeiro eles querem que sabes Merdas pensar. que eu não quero Ponto saber. 2, para tu quereres fazer parte prática, Assim. pá, se tu quiseres saber ler um balanço, tens primeiro de saber o que é um balanço. Mas isso aprende-se em dois tempos, caralho. Mas tens de Mas saber aquilo como é depois- tens de perceber como é que funciona a contabilidade, tens de saber... Mas fazeres continhas de balanço, Ah, mas- ninguém tem dificuldade. Não vais buscar uma puta de máquina de calcular. A maioria isso das aí- empresas têm um contabilista Sabes próprio. porque é que eu tens não é concordo com o aprender que tu a estás a fazer dizer? gestão, meu. Eu gosto de perceber porque é queres que tirar um as curso de coisas contabilidade. funcionam.
porque é que as coisas são Mas assim. isso és tu, Tony. Tu Mas não és o Toda a caso gente geral quer das saber pessoas, isso, toda a pá. gente quer saber isso. Mas toda a gente quer saber como é que as coisas Completamente funcionam. Mas ninguém está a dizer o contrário, Mas meu. tu o quê? Queres saber, Tu aprendes queres como saber é que assim, as coisas isto mete-se funcionam assim nas empresas, e este não é? sai dali, mas não sei como é porque é que isto acontece. A Mas maior é assim que se faz. Pá. Mas a maior parte das pessoas Oh. quer aprender as matérias para passar a cadeira, não é para aprender. Não tem um motivo, um incentivo para aprender as coisas. Acho Isto é, isto É é verdade porque não pá, vês mas isso é verdade, tu não vês essa a contabilidade é um Isso é exemplo. verdade. A contabilidade é um Não, exemplo isso é fora verdade. do geral aqui É porque realidade, é a maior é altamente realidade. prático. Realmente o contabilista o que faz é observar a contabilidade e Mas aquilo, fazer mas aquilo tem Mas- sentido. Aquilo faz sentido. Não, fazer descontabilidade não é difícil, é só fazer contas. Desculpa lá. Mas o que eu estou a dizer é, faz Mas sentido. qual é o sentido de Tu dizes, queres sai dar, desta meu? conta. Porquê é que sai desta conta? Onde é que vai entrar? Vai entrar aqui. Isso é decorar, isso é Não, mas tu na conhecimento cabeça- que é inútil para criar valor Mas na numa empresa, cabeça, que é o que tens a os, gestão devia mas na procurar. cabeça tu tens tipo, faz sentido, sai daqui e vai-te entrar ali. Tu sabes como é que funcionam as coisas, não é decorar. É. Ok. Tipo, tu percebes como é que as coisas funcionam, porque faz sentido, aquilo faz sentido, não é tipo um puzzle, tens de saber as peças onde é que elas têm de bater todas. Tu sem decorares, tu consegues fechar os olhos e montar o puzzle sem estar a olhar para as peças. Isso foi porque tu decoraste. Não, foi porque tu decoraste as percebeste. contas, decoraste. Foi porque tu percebeste. Quando cai na conta X, sai quando cai em crédito, sai Pelo débito na contrário, conta X. pelo contrário, Não, isso, António, pelo contrário. Tu sabes não como funciona assim. Como é que tu estudaste para um exame de contabilidade? Não foi, sabes que alienações, sabes, no quadro de contas, esta conta em débito, esta conta em crédito, esta conta em débito, é para fazer os exercícios, mas tu não estás a pensar, na realidade, no contexto Pois não empresarial, estás, pá. o que é que a contabilidade vai afetar Minimamente. a tua capacidade de decisão em termos de gestão. Discordo contigo. Isso é o que devia acontecer. Discordo, mas pronto, eu percebo. Devias pôr as situações do mais prático possível. Pá. Ligar sempre ao mais prático, até as pessoas aprendem mais facilmente e decoram mais facilmente porque associam a situações na realidade. Pá, eu diria até que normalmente Mas olha, existe aquela ideia que é quando Em termos sabes de- quando sabes a parte teórica, a parte prática entra muito mais facilmente. Se o contrário já não é verdade, se sabes a parte prática, a parte teórica não te entra. Tu podes estar ali a bater na parte prática Isso 3 não é horas, isso não pá, é. se calhar não consegues perceber a teoria, mas precisas da teoria, a parte prática entra de passar 5 minutos, é verdade. Muitas vezes até ao contrário, se já tiveres alguma experiência, tu consegues facilmente relacionar com a parte teórica que Muitas pode ser vezes tu difícil de decoras o entender. modelo do exame Yeah. e fazes. E decoras só o exame. E depois chega, muda um bocadinho do modelo, olha, A parte diz, teórica é altamente hacker. se calhar se percebes o modelo, o gajo muda-te um bocadinho e tu dizes, pá, calma, o gajo mudou aqui uma cena, Mas isso as faz pessoas não sentido. pensam assim, Tony. Toda a gente sabe. E que os testes são para decorar. Meu. É verdade. Toda a gente sabe essa merda. Toda a gente sabe. É muito isso já bom. vem desde o teu quinto Pá, eu não ano. concordo, posso concordar com isso. Ah, não Ó, Tony, estavas, isso já vem desde o teu não quinto estavas nos ano. dias antes para os testes. Quem é que aqui estava nos dias antes para os testes? É no pá, isso não se faz. Isso é um É testemunho. fácil. Claro, isso é um testemunho que é assim que o nosso sistema Mas quando isso acontecia- baseado. Esse pensamento Mas sabes, é- Desde o Sim, quinto ano. também já Desde o fiz quinto isso, ano. mas sabes porquê que isso acontecia? Porque tu estavas, se calhar, às vezes interessado na matéria e não precisavas estudar, porque percebias aquela merda e não tinhas Sabias que o teste é uma puta de um teste que é só decorar as merdas. Não era pede isso. opiniões, É isso não que tu pede... percebes. Não te pede nada. Tu para a economia estudavas, não estudavas porquê? Porque já olhavas para aquela merda, aquilo era fazer tão sentido, era tão fácil. Tá bem, mas Economia, por acaso, nem francês, sequer era o mais- francês, ciências naturais, essas merdas. História. História. História Como é então. que é Português, possível? português. História não dá para História, estar. Como é que é possível tu teres tido Português. 3 Tu anos decoravas de a gramática. Tu uma não disciplina tentavas- que é francês Não, e não sabes puta de não, francês hoje em dia. É isto inútil. É inútil. Foram horas inúteis da tua vida ali. Mas tens que saber. Mas é pá. inútil para Não, ti. a Se calhar há pessoas gramática que quiseram não é adorar um inútil, francês e vão querer fazer Sorry, francês. vais-me Tens dizer que que a saber maioria das gramática, Tens meu. que saber. Não Tens estou a que dizer o escrever contrário, bem, não estou a dizer o contrário. Isso é o decorar, Mas tu, enquanto Estado, neste caso, que limita. faz uma disciplina mais Limita um prática de plano. francês. Mas é que línguas pá, lindas é uma não cena- É aquilo que eu estou a dizer, enquanto o delicada. Estado, neste caso, quando limita um plano de estudo para, neste caso, as crianças e os estudantes, acho que faz sentido incluírem alguns tópicos, pá, que permita que tu consigas desenvolver Eu as não tuas sou- capacidades. eu não sou Pá, contra a sabes falar introdução francês, de pá, inglês é importante saberes falar 3 línguas. Mas é importante que o ensino te faça aprender a língua e não Exatamente. fazer Não te só obrigas a decorar respostas no teste, caralho. Mas tu quiseres, depois depende de cada pessoa. Yeah, isso não Pá, é- depende não de é ti, assim. meu, não queres, Depende de se cada tu aprendes mais, pessoa, não queres. Pá, vais a 90% das pessoas que teve francês. Francês. E ninguém sabe, meu. Pá, mas olha, se calhar há Até 10% mais vão é saber. é Então tu estás-te a apontar para os 99. 10%, é? Não, eu estou a dizer, tu queres apontar para os 10%. Eu estou a isso dizer, que queres fazer. não, eu estou a dizer, eu É. providencio ferramentas. É sobre Eu providencio ferramentas. Se tu quiseres usufruir das mesmas, usufruis. Não, Mas então- providencia então- boas ferramentas, não exatamente. ferramentas de merda de gramática que ninguém quer saber, caralho. Não, gramática é Nós uma. aprendemos, Gramática é uma. nós aprendemos francês e inglês como aprendemos Não, português. estou a falar de Tu gramática queres- português. tu queres ser o Zezé Em português Camarinha. é diferente. Tu queres ser o As Zezé outras Camarinha, línguas falar são ali inglês sem gramática nenhuma, que se foda. Não é ser o Zezé Chegas lá Camarinha. fora e estás a representar Portugal no mundo Tu chegas e aí- sabes falar inglês. Tu falas muitas vezes em Fala Zezé inglês. Camarinha. Não, muitas vezes falas ao contrário do que eles falam, porque eles têm muito menos preocupação pela gramática. Mas sabes em falar, Inglaterra e sabes nos falar, Estados Unidos sabes dizer do que nós merda. temos.
Pá, mas não sabes usar a gramática. Não, eu concordo plenamente com Tu ele. queres pá. é fazer. Tu queres aprender no secundário e no high school como é que se fazem statements em inglês. Não, caralho. Não queres saber Tu queres gramática. aprender a falar. Depois vais para uma comunicar empresa com no as pessoas. estrangeiro, dizem-te, olha, escrevi esta merda. Ah, calma, eu não sei escrever, só sei falar. Vê lá se esta merda está certa. Tu aprendes a escrever ao falar muitas vezes. Eu lembro perfeitamente em inglês. Às vezes as coisas soam Eu acho Em bem. inglês, eu sabia as merdas Às automaticamente é um porque misto, já é um sabia misto. falar. Às vezes há coisas que soam bem ao ouvido, mas depois a É. escrever não são assim tão Acho que deve estar certas. mais Mas mesmo que importante. escreva com Importância à alguns fala, erros, as pessoas deixa- percebem o que é que está escrito. Mas vamos lá apontar agora aqui as nossas forças para o ensino mais básico e secundário. Ui. Mais básica, segunda. Em termos de, por exemplo, carga horária e Carga horária. epá, no fundo, a forma como a nossa escola é estruturada, mesmo. Eu acho que a carga Escola, horária- escola, palavra escola. É, Escola singular. É É escola, instituição. sim. Instituição, Instituição escola. escola. Exatamente, isso é uma boa palavra. Pá. Palavra que às Como vezes- nós como olhamos para ela em Portugal, se calhar comparando com. Pá, agora há muito exemplo dos países nórdicos que diminuem muito os horários dos alunos, pá, tem uma educação um bocado mais apaneleirada, mas acho que era. O que é que quer dizer com uma paneleirada? São desbem. Puta, paneleirada no sentido que eles. Hoje em dia ser Eles valorizam o tempo um bocado. para as crianças Isso acho que isso é brincarem. útil. Isso é o desenvolvimento, pá. Achas Não, que o enfias ser humano. Achas que enfias Não, mas as eles crianças... dos testes têm Acho que- os melhores acho que- resultados. Eu acho que essa. Acho que enfias as crianças com 7 ou 8 anos ou 6 em escolas das 8 às 5 da tarde com 3 intervalos, tipo consecutivamente a olhar para um quadro, tipo a escrever, não sei o quê, ou estás tipo, dás mais liberdade Para jogar a elas, bola, que elas para possam falar, interagir isso faz no sentido. recreio, tipo, Atividades entre extracurriculares. elas. Isso é bom, isso até é uma Atividades forma diferente delas adquirirem. extracurriculares, pá. É necessário, meu. Há muito Extracurriculares. extracurricular. Há muito pouco Pá, passa foco no nosso... demasiado tempo na escola, pá. Nós verdade, passámos pá. o nosso tempo ao longo da semana era passado. Era muitas Em horas, aulas. pá. A carga horária era brutal, pá. Concordo Era plenamente. demasiado, era demasiado. Então vocês eram a favor de Mas estamos a falar de faixa etária. reduzir unilateralmente. Mas que faixa Quinto ano, etária estamos a sexto ano? falar? Estamos a falar de faixa Eu etária. estou a falar de todas no Mas geral. é que é diferente. Não, é isso que Ok, tens diferente. Mas mais- tens de saber Se diferenciar. calhar ensino primário Básico. e ensino básico. Até o quarto ano? Não, até diria sétimo ano. Sétimo ano já... Último ano, Mas já. é Podes diferenciar. se No quiser. sexto ano sétimo ano. tens de aprender coisas, meu. Senão chegas Sim, lá mas e podes não sabes aprender, nada. podes aprender. Mas tu não aprendes coisas, a Podes- verdade é essa. Mas a maioria do tempo que tu gastas. Não se aprende nada em Portugal. Conclusão do Beck deste podcast, não se aprende nada em Portugal. Segundo o Beck, não podemos ser como antigamente, ter o quarto ano e começar a trabalhar na agricultura. Exatamente. Desde muito Não é novos. assim, pá, não é assim. Nós somos gajos Por acaso, uma Tal coisa que como nós nós. temos era ensino Olá, vocacional. eu sei lá uma coisa. Eu quando. E para os terrenos pá, baldios. Quando eu vou para fora, pá, mesmo. Não. Há uns anos atrás, quando estava no 12º, 11º ano, ia para fora e falava com uma malta estrangeira sobre cultura geral, pá, as questões mais diversas, eu senti muito mais preparado. Muito não tem a ver com a comunicação, é cultura, conhecimento. Muito mais preparado do que eles. Muito mais preparado. Mas toda a gente Achas sabe que isso vem da os são escola? os confiança dos Achas que isso vem da escola ou veio de ti que Mas começaste não a pesquisar coisas no computador, começaste a informar? Vem um pouco da escola. Que... Mas tu andaste no quarto moderno, Oh, pá. puto, tu comparas os Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos. Não, Os gajos dos Estados Unidos não. com a nossa, puto. Os gajos somos burros, meu, comparados connosco. Isso é verdade. meu. pá, isso Tá é bem, mas verdade. eles também aprendem coisas diferentes. Mas os gajos sabem merda dos Estados Unidos que tu não sabes, por exemplo. Tá bem, Ué, mas da há merda. coisas básicas. Os Estados que tu Unidos não são sabes. Os gajos não sabem onde é que fica Portugal nem Espanha, puto. Acham que fica em África, puto. Isso Não preciso. é É verdade, É verdade, é Sabes onde é que fica o Oklahoma? É verdade. Hã? É que os Estados Unidos Não, também estou a também dizer que a uma Europa. cidade. Oh, puto, se eu te Tem perguntar. também que a Europa, caralho. Se eles perguntar onde fica Liège, os gajos também não sabem. A Califórnia é muito maior que Portugal e que Queres Espanha, comparar por um Estado a exemplo. um país, puto? Yeah, isso é Toda a gente ridículo. sabe onde é que é a Califórnia. Não, acho que um o país- Estado, a Califórnia é Não, completamente Acho que é comparável. mais censurável os gajos Tudo identificarem bem, mas nós sabemos todos onde é que é a Califórnia. Não, Os nós gajos da sabemos Califórnia não sabem todos onde é que é Portugal. Não, mas ninguém em Portugal sabe onde é que é a Califórnia, cara. Sabe. Não conseguem apontar o mapa. Garanto que não Sabe, a conseguem maioria apontar o mapa. Tal Traz o como mapa, vocês traz sabem. o mapa. Traz o mapa. Todos, não é literalmente todos, a maioria sabe. Sim, mas isso parte de ti, Estás a dizer a cena que é a essa, mim a cena é que isso parte de ti, essa cultura que tu Não, ganhas. Mas eu acho que nós Eu olhamos acho que para não é a os impactos. escola que tu- Muitas não é a vezes escola que diz, olha, Ainda por vai cima, puto, informar estás a sobre ouvir? isto. Ainda por vai- cima, uma sociedade tem uma cultura de 200 anos, puto. O que é que tem, puto? Pá, nós estudamos nós estudamos 1000 anos. Nós temos 1000 anos, puto. Nós temos 1000 anos de história. Eles olham para coisas. Eles olham para a 200 cultura anos de europeia história. como parte da cultura deles. Mas O que é que tu nós achas? estudamos Nós estudamos 1000 anos de história. Desde Homo sapiens, pá. Estudas estudas bem. Homem Não erectus. temos mil anos. não temos. O Homo sapiens tem muito mais que 1000 anos. Homo sapiens Homem sapiens. Homem erectus. Mas, ó, Tony, mas não Espera. achas... Vais para Aristóteles.
Oh, mas não achas, Eu acho que isso os americanos- parte, não achas que isso parte de ti, essa cultura que tu ganhas? Que parte de ti, tu que decidiste informar-te, tu que tu és. Não é a escola. sou. Eu acho que não é a escola. A escola Olha, pode encorajar. vai- A escola pode te Influencia. encorajar e pá, motivar para Espera aí, Não, mas sobre esta É grande- questão- Agora a águas, grande pá, verdade, agora águas, a pá, grande verdade. verdade é que eu acho que do 5º ao 7º ano, 5º ou 8º, vá, tu és extremamente Porque quinto ou manipulado oitavo e não quinto ou pelos teus sétimo? amigos. Porque é que o pelos oitavo teus- está aí a mais? Gostava de saber, puto. Tu dizes quinto ou oitavo, depois dizes quinto ou sétimo. Puto, mas tu és influenciado pelo teu meio, pelos teus amigos. Os teus amigos são gajos informados e falam sobre coisas. Tu vais-te informar e queres saber o que eles estão a Sim, falar. e os pais não é a também têm escola. muita influência nisso. Não acho que é a Os instituição pais da também têm escola que muita faça influência. isso. É Escola. o meio que Acabou tu de sair uma rodeias. notícia que os putos portugueses não sabem os pontos cardeais agora, cara. Não sabem Pois, situar se Portugal aprendes em através dos geografia, pontos sabe? cardeais. Olha, o Becker sempre está a perceber, sabe? 45% nas provas da frição, pá. É, fraquíssimo. Mas quais Bem, são quais os Eu pontos acho- cardeais? mas acho- Os tipos 8 principais ou os ainda mais? Não era saber há os mais? pontos cardeais, era situar Portugal Na Europa. através de pontos Isso é cardeais, tipo com Isso é referências. básico. Isso é básico, foda-se. Ah, É só saber os pontos cardeais, basicamente. sim. Mas melhor do que isto. Qual é que é? Era saber. Becas, localiza lá Portugal no mapa. Vamos lá, em relação à Suécia, Portugal fica em que ponto cardeal? Ah, puta, isso é em relação à Europa também toda. puto. Não sei, pá. Isto está, Becas de quinto ano. Não sei, pá. Está no Estamos a sul, tempo, puto, pá. sul, e qual é que é o. Pois, Qual é que é oeste o- ou oeste? Oceano, puto. Ah, mas estás aí por aí, pensei que era. as Não, é coordenadas, o, é o oceano. Não é as coordenadas. Oeste. Ah, puto, é aquela que para giga joga, puto. A ver a técnica do É sudoeste, sudoeste. Oeste. Sim. É para o oceano ou é Espanha, puto. É aquela Segredo clássica. técnico. Nós temos uma Eu pensei que era outra vantagem. coisa. Isso é clássico, puto. De Espanha e do oceano. Clássico. Mas não respondeste à minha pergunta. Porquê é que achas que os pá. americanos, porquê é que acham que os americanos dão tanta valorização à heritage dos gajos? E os canadianos também fazem a Heritage mesma merda. coisa. Os gajos adoram, tipo, São bem nas patrióticos. zonas portuguesas dos Estados Unidos, os gajos são muito mais tradicionais que em Lisboa, por exemplo, do que nós somos. Tipo, eles dão muito mais valor às coisas clássicas. Achas que tem a ver com o ensino? Porque a imagem de Não, acho que Portugal tem a ver com o deles. facto de eles terem uma história Mais menor recente. Ok, as comunidades portuguesas em. nos Estados Unidos. Mas isso é faz parte da identidade. Não, mas isso. Não, mas isso. É, faz parte. Não, São o facto imigrantes do- que Eu acho que isso não tem nada a ver. cultura Acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que o Zé tem razão. Não, acho que Não, porque eu acho que eles Sim. transportam Sim. consigo as tradições, os rituais que tinham população quando eles deixaram originalmente. E entretanto a população Quero que vive deixar- de facto em Portugal mudou, deixaram de se praticar e atualizou-se. E é o que nós conhecemos. Mas eles ficaram com essa porque nunca voltaram e nunca voltaram a reconhecer Portugal. É por isso. É aquela clássica. Eu acho que nós não nos atualizamos nada, nós só Não, só mas as regredimos. nossas tradições e os hábitos mudaram. Nós só acredito. Não é uma questão dos tradições e os hábitos mudarem. E o imigrante que tu foi dás para os valor- Estados Unidos aos 50 anos não teve a acompanhar essas mudanças, é isso que eu estou a dizer. Portanto, ainda segue as tradições que tinha quando foi para lá. Não, para isso seria mais natural tu esqueceres as tradições que tinhas e adotares as tradições do país. Também faz isso em parte. Mas eles não fazem isso, os gajos Faz isso sempre ligam-se em muito parte. mais às Até tradições para do que nós. coabitar. Achas? Eu senti imenso isso, pá, senti imenso isso. Dão muito mais relevância às cenas clássicas. Mas por acaso nos Estados Unidos há aquele patriotismo, pá, Uhum. clássico. Tu vês nos filmes, por exemplo, Sim. a bandeira. Mas é engraçado que os É gajos verdade, fazem é muito. verdade. Era uma cena. A bandeira para eles é o que nós não Tudo sentimos a bem, bandeira. é- nos há jornalistas. muitas Achas que isso Verdade, tem sério. a ver com o ensino? Há muito. Eles têm que fazer o muitas juramento nações de todas as patriotistas. aulas. Pá, eu Yeah, os provavelmente- gajos têm que fazer o... Eles têm que fazer o juramento Os Estados de Unidos nem todas são as das aulas. sério? Pledge, Todos? yeah. Então pronto, lá está. A Pledge Allegiance. Tu acabaste, eu não sabia o motivo, mas acho que isso aí é grande parte do motivo. Se Mas eles não têm que fazer o pode juramento. É o ensino, lá está. Não, isso não é grande parte do Juramento? motivo, só- Quem é que Sabes tem que fazer o juramento de todas as aulas? Sabes qual é que é a razão É disso, tudo Beck? uma vez. Quando? Quando é que tem que Isso fazer chama-se Bloco de Esquerda. Muito simplesmente. Mas quando é que eles têm que fazer São juramento? partidos políticos que esvaziam a sociedade de um substrato, meu. É É verdade, Vou pá. aproveitar. São partidos que não têm nada, puto. São vazios, vêm, tipo, esvaziam tipo, a nossa identidade, meu. E tu não consegues te apegar a nada, pá. Mas qual é a Vaziam ligação o que nós temos mais de puro, meu. Que nos faz portugueses, caralho. Foda-se. E que nunca na vida teriam, tipo, pá, promover isso. Tu gostares da bandeira, tipo, das nossas tradições. Eles acham tudo isso é tipo uma... Malta, estamos a desviar do tema. Acham Estamos a que é desviar do uma tema. coisa mulher. Estamos a desviar. Não, é educação, caralho. Isso tem a ver com educação. Com a sociedade, como é que eles moldam as pessoas desde o início, desde que... Pá, desde que são Então o novos. que é que na tua opinião devia ser feito para fazeres com que te sintas mais patriota? Em Portugal? Sim? Que Eu vocês estava a estão dizer dizer que é que as assim. pessoas de esquerda são menos patriotas. Não, Muito é de bem. esquerda. Mas foda-se, os Tá bem. blocos de esquerda são... Bloquistas.
Mas, Não acho Zé, que nós onde é vamos que Os o patriotas ensino- no sentido onde é de que o valorizar a ensino- essência. Pá, esquecemos aqui de dizer que o Zé é um gajo com cabelo rapado e pertence à Frente Nacional. Onde é que Há que ser patriótico, meu. Isto não tem nada a ver com esquerda onde é ou que o direita. ensino foda-se. pode ter um papel nisso? Como é que pode fazer? Podes atribuir um peso mais relevante, por exemplo, às cadeiras, disciplinas mais relacionadas com a história, por exemplo. Por exemplo, Formação cívica. Estás a dar Mas uma- lá está. Mas isso não resolve o problema dos alunos que vão lá para Ah, pá, formação cívica é o clássico António não sou Ramos. cívica não, pá. Mas acho que história é fundamental. Isto Mas não os vem... alunos, História acabaram de é estabelecer história. que os alunos não vão lá para aprender, vão ficar na mesma. Podes contar a história no sentido patriótico. Não, mas Por acaso mal acho de que falta história não é. isso. Acho que falta isso. Não, acho que falta uma cultura tipo das pessoas na sociedade valorizarem isso como valorizavam se calhar no passado. Pá. Certo? Temos algum orgulho, temos alguma Perguntar como é que se faz falta de. Pô, primeiro deixas Educação? de dizer que o multiculturalismo é a melhor merda que existiu no mundo. Primeiro. Ninguém diz isso. Diz, a Assim, esquerda, a esquerda atual é a Aqui, maior em defensora Portugal? do multiculturalismo Em Portugal? Não é e só não esquerda, não é só não dos valores ocidentais que também são os portugueses. Pá. Isso não é verdade. Liber- Isso é completamente verdade. Não, isso é um erro. Pá. Isso é um erro. Vamos voltar ao ensino. Isso é um não? erro. Não podes Mas fazer talvez. esse exercício. Não é toda Mas, a mas- não. Há direita que, pá, tu podes defender os valores Nós próprios- judaico-cristãos da tua sociedade, da comunidade europeia e mesmo assim promoveres a integração dos povos e das culturas. Sem no dúvida, continente mas isso são europeu. os nossos valores. Pois, O que mas nós eu, valemos- mas o que eu nós sou a fazemos favor de é aceitar, das duas coisas. é aceitar certas fações, certas Etnias, ações de certas pessoas Sim. que vão completamente contra os nossos valores e não os defender Sim. em prol do multiculturalismo, pá. Mas, em malta, prol da imigração Só por termos, sem faltam 10 minutos para sem acabar. critério. Ainda há um ponto que tem que ser referido dentro da educação, que é um ponto que muitas vezes é ignorado, são os cursos profissionais, que é uma certa... Olha, Que é uma certa... Isso é um. não tem um certo escape a certos alunos que não têm... Eu não diria que é um escape, pá. Acho que estás a usar mal a palavra. Na realidade, Acho que é um escape, na não realidade é um devia ser. É uma escape. oportunidade. É uma oportunidade, sim, Devia sim, ser, sim, mas sim. não está materializado. É uma pá. oportunidade. Não tão bem. Eu acho que é uma oportunidade. Mas é um escape que Não muitas estou bem vezes estruturado. chafa-se. pá. Acho que é uma oportunidade. Pá, eu acho que tem de haver espaço para que toda a gente consiga. Pá, Mas ninguém está a dizer o contrário. para a sociedade Nós funcionar estamos a de dizer determinada que forma, é- toda a gente, há determinadas funções na sociedade que têm de ser realizadas. Pá, e uma pessoa com um curso profissional consegue ser feliz muitas das vezes e a fazer determinadas tipo de coisas. É verdade. O que Se quer até acontece. ganhar mais do que... consegue ser muitas vezes mais Lá feliz. está. E se tu fores olhar para as estatísticas de Portanto, acho que isso está a dizer que é um escape. o Pá, valor adicional que ter um curso superior numa pessoa adiciona à Mas sabes porque é sociedade. que é um escape? Não é? Porque eu acho que as escolas promovem isso como um escape. Fazem que ao 15º, 6º ano tens de continuar, tens que ter depois ciências, economia, Isso é porque há aquela ideia É um que toda a gente tem de ser escape à escola doutor. tradicional. É isso Sim, que é eu estou a dizer. exatamente. Porque há É um escape toda a ao- gente hoje em dia tem de ser Sim, doutores sim. quando a Sim, sociedade não sim, aguenta que sem toda a gente dúvida. seja doutores. Não há espaço para Como é que tu Não, invertes não, essa Isso é a questão mentalidade? que falámos no início. É a questão de que os politécnicos e esses Exatamente. institutos Ninguém tipo, quer não ir estão ao para mesmo esses nível das faculdades porque, pá, aquela merda que... É isso, pá, me irrita. O país dos doutores, como falámos no início e como agora o Tony falou. É muito esse estigma de que os institutos tipo, públicos, tipo, os politécnicos, interessam, essa merda tipo, não estão ao mesmo nível. Pois, isso Quando é tem uma sempre componente prática, às vezes que nós Aliás, elegemos. e tu vais ver, os politécnicos. subsidiar o ensino Se tu vires bem, por exemplo, se tu vires bem, os politécnicos. Isso, os subsídios Deixa-me e só tornar-se dizer o este ensino facto. superior Deixa-me mais só dizer este facto. Mais caro, aumentar as propinas. dissuade isso das pessoas, que eu acho que há um excesso, se calhar, de de economistas. opção pelo ensino superior, pá, simplesmente pelo facto de ser demasiado barato. Há pessoas que não Sim. sabem o que vão fazer na vida e escolhem Acho que isso não certo faz sentido. Tu não podes negar a educação. Pá. Não podes negar a educação às pessoas. Calma lá. Não podes. Não, podes Não estás dar a negar a bolsas na educação. mesma. Tu Podes estás- dar bolsas na mesma. Estás a negar a As educação. coisas não têm que custar todas a mesma coisa. Exato. É assim, um curso de Mas já ensino custa superior tanto às pessoas, porque é que Pá, vais estar posso a acabar gastar o algum meu ponto. Um curso de Faz a ensino classe superior, que vai ter que ser. um curso de ensino superior é um nível de qualidade Hoje em dia já não é. dos teus skills. Hoje em dia já não é. Não é, puto, mas o que tu queres fazer é inflacionar o valor de um curso superior. O que queres fazer é tornar irrelevante teres um curso superior ou não, que é toda a gente ter um curso Não é superior. relevante, mas Isso não tornar acessível sim. tornar Quer dizer, acessível para que tu se torne irrelevante. Mas no lá está, fundo. estás É o que está a focar acontecer. nos É o que está a acontecer. É igual Estás a a teres esquecer um dos curso politécnicos. é igual teres um curso de high school. Agora só interessa ao mestrado em que tu te focalizas. Na realidade é melhor que Mas tu não o podes, ensino tu não superior podes negar o tenha desde ensino logo a um um valor gajo que adicionado, não pá. tenha capacidade para o ter. E seja uma Não podes posição negar o de elite, ensino a um gajo seja uma que posição seja que garanta filho. qualidade. Não podes negar o ensino a uma pessoa que seja filha de pessoas que ganham ordenado mínimo. Não podes. Mas não, opa, Mas não estás a negar. pedir Porquê estás a empréstimos, negar? pá. Sim, Faz o pá, que quiseres. mas porquê estás a dizer que estás a Torinho, negar? tu não podes Continua ignorar a haver também. Tu és um empréstimos, comunista de continua a haver merda, bolsas. puto.
Exato. Aí está, o clássico. Uma coisa que me irrita, Atacadão. uma coisa que me Sempre irrita acaba. solenemente na nossa sociedade. Mas a partir de agora, falasse do diz-me uma coisa, homem. tu não queres proporcionar uma boa vida aos teus filhos, não queres também Já dei ter cabo uma de si. família e criar, não digo um império, mas pelo menos criar uma zona de influência em que tu, com o valor que tu crias com o teu trabalho, consegues proporcionar melhores condições às pessoas que estão à tua volta. Mas lá está. Isso é o objetivo de um pai. O que tu estás a dizer basicamente é que, independentemente do meu pai ter trabalhado mais ou menos, ou do teu ter trabalhado mais ou menos, ou do meu avô ter trabalhado mais ou menos, e na realidade os nossos Sim, trisavós o são João todos que uns nasce, merdas. o João que nasce Portanto, na estamos merda, todos na me- o estamos João que todos nasce no na mesmo ponto. merda também tem direito a ter um curso, também tem. Não, caralho, porque estás a Também ignorar- tem, também tem. És um comunista de merda, tem puto. direito. E tu queres alterar a forma como a sociedade funciona normalmente ao longo dos tempos. Também pá. tem Tu direito, queres pá, al- estás-te a Tu passar. queres taxar as heranças das pessoas, ignorar o trabalho que os seus pais és esse fizeram. gajo. Eu sou esse gajo, caralho. Eu não quero ignorar o trabalho que as gerações anteriores fizeram, pá. esse gajo. Estás a descredibilizar completamente isso, pá. Estás a dizer que tu agora vais decidir, como o grande Deus da justiça, quem é que deve ter o dinheiro ou não, pá. Não és Portanto, tu, o meio não és tu que influencia decides essa completamente. merda. O meio Não é influencia. o meio, pá, é os teus pais, caralho. Não é o teu meio, puto. Teu meio. Mas tu É a tua podes... família, puto. Óbvio que isso influencia. Nunca... Sempre foi assim. E tu é que estás aqui a chegar e a dizer que não é justo, caralho. Não és ninguém para dizer Mas essa agora, merda. tu nasces, quer dizer, tu ao nasceres já estás tipo na última fila. Já estás lá na merda. Não estás na merda, Isso é puto. absolutamente ridículo. Ao longo dos... Olha, digo-te uma Nasces, coisa... tens os pais ricos. Digo-te uma coisa... És digo-te maior. uma coisa que a minha avó me dizia. Agora Digo-te uma coisa que a minha avó me dizia. O que acontece normalmente nas famílias é... Tens uma geração que constrói a fortuna, uma que destrói a fortuna, uma que constrói a fortuna, depois uma que destrói a fortuna. Sempre assim ciclicamente, pá. Isto é por Ou então alguma tens uma razão. geração de malta que é pouco É instruída que porque a está sempre na realidade é merda. que as pessoas não são Porque não tem completamente dinheiro, não determinadas tem pela forma Mas como lá está. nascem, pá. Isso é Essa o que tu malta- achas, caralho. Tu é que achas que as pessoas são determinadas e que toda a sua vida deve Haverias ser de determinada ver, sobre a forma como havias de ver nascem. como é que aquelas famílias Não, tu têm 4 e 5 legitimas todas filhos as pessoas e tu chegas aos que 19 são anos e aos 18 condições, anos, caralho. chegas aos 18 aos 19 anos Devia ser e o pobre. gajo... Estão a legitimizar uma Não, cultura não, em não. que a vitimização Devias ser é o pobre. go-to para toda a gente. Estou-te a dizer, tu devias ser Toda a filho. gente. Deixa-me lá falar, pá. Só se não monopolizar o debate. Foda-se. Diz lá, Zé. Não, mas é que eu acho que ele devia ver. Tu devias ter 18 anos, os teus pais trabalharem se calhar 16 horas por dia e tu tens de ir trabalhar no supermercado para dar dinheiro para a família e para os teus filhos poderem comer e para os teus Achas que toda a irmãos. gente devia trabalhar para caralho? então? Não, mas a verdade é que esses gajos não podem estudar se não tiverem ajudas do Estado, é verdade. É verdade. É É um verdade. direito que deves atribuir ao Estado, deve atribuir às pessoas, Em combater termos, pá. nas mesma igualdade de circunstâncias. Nunca será na mesma. Mas Não é quero- assim. O Estado não faz isso. mas Pô, tu tens posso- não posso podes acabar esquecer que o assim? Estado Posso são as americano? pessoas em Posso si. acabar assim ou não? Ter a mínima possibilidade de combater com as mesmas armas que o outro gajo que é privilegiado. Para poder ser alguém no futuro. Porque senão nunca será. Se o Estado... Nunca será. Se o Estado, tu dizes, caralho. se o Estado negligenciar o seu papel, for omisso, vai dizer que tu vais sempre ser uma merda porque o outro gajo é rico, nunca Tu vais estás a ser dizer que o Estado é que determina o sucesso das pessoas. Não é Isso não é determinar, verdade. é garantir que tu Não tens, é verdade. tu tens as mínimas Eu condições até sou a favor do para ensino seres público, pá. instruído. Mas ensino público até o 12º ano, não é? Para sempre, puto. Tens noção do país em que tu vives ou não? Tenho completamente Onde é que tu não noção. tens, puto? Tenho O noção nosso país que não é só qualquer Lisboa. pessoa, Tens qualquer que pessoa identificar que as pessoas. faça o ensino obrigatório, que toda a gente tem condições para cumprir, candidata-se em igual circunstância, porque o único fator diferenciador são as médias. Um Mas curso de depois o ensino custo- superior o custo é ter em pode conta. perfeitamente pagar porque vai ganhar mais no Não pode futuro, pagar, pá. mas há pessoas que não podem pagar. Não, toda a gente consegue Uma ter um pessoa está no empréstimo, interior, toda a gente ganha o consegue ordenado fazer- mínimo. Uma pessoa está... Não consegue, os pais não conseguem pagar que ele venha para Lisboa. Não conseguem. Não conseguem. Não há igualdade de oportunidades. Não, isso é só por verdade. aí. Não conseguem. Não conseguem. Há pessoas que não Então, conseguem. portanto, estás-me a dizer que uma pessoa Dizem esteja que em nos Estados Lisboa, Unidos onde todos num os putos pensador, com a tua idade Eu de trabalho. sabia, eu caralho. sabia. Apesar de serem muito mais ricos do que tu na Sabia que realidade, conhece, sabia os que pais conhece. obrigam-nos a trabalhar. Isso é que é a cultura que tu deves fomentar, pá. Eu sabia que É, conhece. quando Então não há a gente igualdade de trabalhar não é oportunidades, mau agora. em si. O que estás a Não dizer é é que mau. esse gajo tem de trabalhar o dobro de um gajo normal. Foda-se, mas isso é a circunstância da vida das pessoas ao longo das gerações. Meu, certas famílias ficam mais ricas e não é necessariamente por roubarem os outros. Podem ter mais mérito, podem trabalhar mais ou não. Ou não? Isto Queres é, ignorar todo o trabalho prévio que foi ninguém está a feito? ignorar caralho? isso. Mas não foi nisto de merda. Ninguém está a dizer, ninguém está a ignorar esse facto, pá. Tu estás só a Acabar. atrás de Não podes sobrepor constantemente a palavras de outras pessoas. Ninguém está a dizer que tu, por seres herdeiro de uma família rica, com possibilidades, tenhas que abdicar Precisa tudo de ser isso. rico. Ninguém está a dizer isso. O que nós estamos a dizer é que a partir do momento em que tu nasces, tens de ter as mínimas condições para poder ascender socialmente. E se tu não Isso é a nasces, mesma coisa. e se tu não nasces Mas com... o que é que são as mínimas condições? Quem é que define essa Deixa-me merda? acabar ou não? Qual é que Se o são as Estado não te mínimas garante condições? um Então, ensino público, mínimo, numa instituição pública, numa escola pública, numa faculdade pública, eu creio que não vai ter as mesmas possibilidades do que outras, pá.
Não vai ter. E eu acho que isso é um princípio fundamental. O problema não está do nosso país, a nossa sociedade não está aí. Porque tu podes falar nas centenas de milhares de jovens da nossa idade que trabalham no estrangeiro, e é verdade, nos Estados Unidos, que estão a sentir responsabilidade, se calhar, que nós não temos, que somos um bocado tipo meninos dos papás e não sei o quê, mas também posso falar de sem número de americanos, centenas de milhares, que vivem em bairros sociais e nunca poderão ir à faculdade porque não têm essa possibilidade. O quê, meu? O quê? Nos Estados Unidos é altamente acessível, pô. Tu tens faculdade empréstimos altamente subsidiados à balda. Epá, Pá. Rodrigo, Isso é um mito que tu... É um mito o quê, meu? É um mito, pá. É um mito. Quando tu vais para a faculdade nos Estados Unidos, tens uma garantia de rendimento mas isso gigante. não são todas as pessoas. Fazes um empréstimo em conta com essa garantia de rendimento. Não são todas as pessoas assim, pá. Não são todas. Tens muitas pessoas... Não é difícil, pá. É muito mais fácil do que tu achas. Não é, pá. Tens community São college, completamente deturpada. Pala. Meu. São parte da sociedade em si. Outra parte está sonegada a viver Tu numa não tens realidade, toda a meu. gente está... completamente... Viver na marginalidade. É verdade, pá. Em bairros Não vais sociais para a completamente faculdade. em guetos que não são poucas as pessoas a viver nessas condições, pá. Mas Isso é o que deve fazer é Eu incrementar isso. Eu acho que deve concordo contigo que acho que todos podemos concordar como cidadãos de um Estado, que é o Estado no fundo são os cidadãos, não é? Acho que podemos concordar todos que um filho de uma família mais pobre deve ter um acesso equivalente ou deve ser dada a possibilidade de educação, como é óbvio que sim. E é assim, malta, é assim que chegamos a mais um feed do podcast, hoje sobre o ensino secundário, superior e um bocado primário na nossa sociedade, com pontos de vista bastante distintos, dentro de pontos de vista com aspectos completamente à direita, outros um bocado mais centro-esquerda, centro-direita, tudo teve este podcast. Obrigado por terem assistido a isto, Para todas as pessoas aqui. subscrevam e até à próxima, malta. Um gostinho também.